A paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilson Alves e olha, eu tenho uma palavra especial da parte do Senhor para o seu coração nesse dia de hoje. Estamos aqui iniciando este canal aqui no YouTube e eu preciso muito que você faça essa palavra, essa mensagem chegar aos seus amigos, aos seus familiares, às pessoas que estão necessitando, precisando realmente de uma intervenção divina, que precisam de um milagre, de um sobrenatural. Hoje as pessoas estão lidando com muitas situações, muitos problemas na área da família, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, na vida sentimental, no casamento, e é preciso essa pessoa recorrer a Deus, para que Deus ele tenha a liberdade para poder fazer uma obra, se manifestar. E a pessoa precisa entender que ela precisa invocar a Deus, que ela precisa, de certa forma, chamar a atenção de Deus, clamar a Ele, orar, se apresentar, se posicionar, porque Deus ele quer mudar a história. Deus ele quer reverter o quadro, Deus ele quer mudar a situação. Deus ele quer operar maravilhas, ele quer operar o sobrenatural na vida de toda e de qualquer pessoa que se achega a Ele. A palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando nós nos achegamos a Deus, Deus também, Ele se achega a nós. Você começa a se achegar a Ele e Ele vai se achegando a você. E o resultado disso será um encontro. E quando você tem esse encontro, quando você dá a Deus essa liberdade, olha, Deus ele opera coisas grandiosas, coisas extraordinárias, coisas magníficas, porque o nosso Deus não mudou. Aqueles relatos que estão nas Escrituras Sagradas, o Deus que abriu as águas do Mar Vermelho para o seu povo passar aos pés enxutos, chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que abriu as águas do Jordão, o Deus que fez o sol parar. Esse Deus continua sendo o mesmo, ele continua operando as mesmas maravilhas, ele não mudou, continua sendo o mesmo. Mas eu tenho uma palavra aqui para o seu coração, está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, epístola de São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 19, ele diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem migrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, prestemos atenção. O apóstolo Paulo aqui, ele fala da importância, nesse capítulo de número 2, ele fala da importância da unidade, do povo de Deus estar unido ou reunido para buscar a Deus. Então, tem coisas que só vão acontecer de fato, que Deus quer fazer de fato, quando o povo de Deus está reunido como igreja, invocando a Deus. E muitas pessoas, elas não entendem isso. Domingo passado, na nossa igreja, uma irmã que retornou para Cristo, que estava afastada, desviada dos caminhos do Senhor,
ela deu ali o seu testemunho, né, dizendo que foi o próprio Deus que a levou para a igreja naquele dia, naquela noite de domingo, e ela, ela contou no seu testemunho que ela começou a ceder a um pensamento. E qual era o pensamento? Que ela não precisava mais ir para a igreja. Que ela poderia servir a Deus em casa, orar em casa, ler a Bíblia em casa. Que não precisava, não tinha mais a necessidade de ir para a igreja, porque na internet, no YouTube, tinham diversos pregadores com mensagens maravilhosas. E ela contou no seu testemunho que ali começou o seu declínio. Começou a se esfriar. Começou a entrar numa decadência espiritual. E ela reconhece o erro. A filha dela, sua filha, acabou indo, para o espiritismo. E a família ficou naquela dificuldade toda. E ela reconhece isso. Foi um erro que ela cometeu, de não dar importância, de se reunir, de buscar. E hoje tem muitas pessoas que carregam esse pensamento, que não precisam mais. Eles fazem tudo em casa, sozinhos. Oram em casa, leem a Bíblia em casa. Eles buscam em casa, se querem uma mensagem, vai lá no canal no YouTube de um grande pregador. Só que, eu até li essa frase no livro, não me recordo agora o autor, mas o autor dizia o seguinte, que gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. É o que eu tenho falado muito com as pessoas na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, é o seguinte, eu tenho aqui o dedo mínimo. O meu dedo mínimo, se ele for arrancado do corpo, o meu corpo vai sentir a falta do dedo mínimo. Mas o meu corpo continuará vivendo. Agora, o dedo mínimo fora do corpo, ele não tem vida. Ele vai apodrecer, vai entrar naquele estado de putrefação e acabou, vai se deteriorar. E essa tem sido a estratégia do inimigo hoje. Tirar as pessoas da casa de Deus. Não deixar as pessoas serem firmes, serem constantes no congregar. A própria Bíblia diz, não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Muito pelo contrário, você tem que admoestar aqueles que estão se afastando a retornarem, a voltarem para a congregação, voltarem para o ajuntamento, voltarem para a reunião, reunir de novo, como povo de Deus. Então, a cultuar a Deus juntamente. Porque quando nós nos reunimos, a matemática de Deus ela é muito diferente. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, aquele que está de pé levanta o caído. A Bíblia Sagrada, ela diz que se um sentir frio, os dois juntos eles vão se aquentar. Mas chega a dizer, ai daquele que estiver só. Quem é que vai levantar ele? Quem é que vai aquecê-lo? E diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. E Jesus é a terceira dobra desse cordão. Então, é o povo de Deus reunido e Jesus Cristo. A matemática de Deus diz, ela fala muito sobre a palavra de Deus, sobre a importância da concordância. Isso é algo tão sério, tão forte, que ela diz que 1 afugenta 1000.
mas 2 afugentam 10.000. Então, a importância de você congregar, de você ir à igreja, de você se reunir com o povo de Deus, como povo de Deus, para cultuá-lo, para invocá-lo. Ele chega a dizer aqui, né? Ele diz no versículo 19, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui é a palavra do apóstolo Paulo para os gentios, aqueles que não eram, né, judeus de nascimento. Ele está dizendo, olha, vocês foram aqui inseridos dentro dessa família. Antes vocês não eram, vocês não pertenciam. Vocês sofriam, né? Muito por não fazer parte do povo de Deus. Mas agora vocês fazem parte, né, do povo de Deus. Vocês também são povo de Deus. E ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Então, a pedra angular, aquela pedra que vai dar sustentação, é aquela pedra que vai amarrar, que vai ligar. Então, temos que prestar bastante atenção nisso. O fundamento, né, dos apóstolos e dos profetas. Uma obra, por exemplo, né, você vai construir uma casa, um galpão, um edifício, tem que ter ali, né, o que os pedreiros, os mestres de obras chamam de fundação, né? Outros chamam de alicerce. Tem gente que chama de sapata. Tem que ter, né, essa base ali para dar a sustentação. Para que ali, aquela construção seja de fato firme. E ele diz aqui, Jesus, ele é a pedra principal, a pedra angular desse alicerce. Então, Jesus, ele é o nosso firme fundamento, ele é a pedra principal, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. E na palavra de Deus, fala da importância de congregar, que você não deve parar de congregar. Ele diz assim, nele, o edifício inteiro, quer dizer, em Jesus Cristo, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Ele fala que nele o edifício inteiro. Então, quando o povo de Deus se reúne, tem até uma frase que o pessoal fala muito aí, né? Que eles dizem muito hoje, eu sou a igreja. Mas corrigindo isso, o povo de Deus reunido é a igreja do Senhor. Tem até uma frase que o pessoal usa muito hoje, né? Juntos somos mais fortes. É mais ou menos por aí. Ele diz aqui, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo, né, no Senhor. Então, quando o povo de Deus está reunido, Deus vê esse povo como edifício reunido. O apóstolo Pedro chega a dizer que nós somos pedras vivas desse edifício, dessa construção. E ele diz aqui, completando o versículo 22, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, quando o povo de Deus está reunido, o povo de Deus está ali, estão juntos, ele diz aqui, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando nós nos reunimos com esse propósito de buscar a Deus, de cultuar a Deus, e hoje a coisa é muito assustadora. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ia para a igreja, estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, eu era alcoólatra, não conseguia me desprender do álcool de jeito nenhum, era dependente mesmo do álcool.
estava com um sério problema na minha vida sentimental, na minha vida financeira. Eu emagreci muito na época. Pra você ter uma ideia, eu fui de 100 quilos na época, eu fui para 64 quilos. Eu sou alto, eu tenho 1,93 m. Agora você imagina uma pessoa com 1,93 m com 64 quilos. Era esse o meu peso na época. Minha vida estava fracassada em todas as áreas, em todos os sentidos que você possa imaginar. Mas comecei a frequentar a igreja. E eu ia à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Já fui conhecer o Evangelho já com uma idade um pouquinho avançada, aos 24 anos. Mas eu estava também ali no meio da juventude no sábado. Era relativamente jovem, né, também. E aos domingos, a minha igreja tinha culto 6 horas da manhã. E tinha culto também 9h30 da manhã. Às vezes eu assistia os 2 cultos. Assistia o das 6 e permanecia na igreja para assistir o culto das 9h30 da manhã. E quando acontecia, né, alguma eventualidade de eu não poder ir à igreja no domingo, mas eu ficava muito mal. Aquilo era um buraco, era um vácuo na minha alma. E hoje parece que as pessoas elas não sentem isso. Se um dia sentiram, parece que hoje não sentem mais. Elas não conseguem se firmar. Domingo, às vezes é só o domingo, como eu falei no vídeo anterior, que a pessoa tem a condição de ir para a igreja, mesmo assim ela falta. Às vezes ela fica 15 dias sem ir na igreja, 21 dias. Tem pessoas que só vão na Santa Ceia. Ele vai na igreja uma vez por mês. Quer dizer, é muito complicada essa situação. Eu preciso estar em comunhão para cear. Mas como é que eu vou ter comunhão se eu vou no local uma vez por mês? Então a gente precisa entender isso, que quando eu me reúno como o povo de Deus reunido é um edifício. E nós somos o quê? A pedra viva desse edifício. O versículo 22 é muito interessante. No qual também vós, juntos, ele fala, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quer dizer, a glória de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta. A unção de Deus cai naquele lugar. Porque a união dos irmãos libera a bênção. Então você precisa acordar, despertar. Domingo você tem que estar na igreja. Não só domingo, temos cultos. Quarta, todos os dias nós temos cultos na igreja praticamente. Segunda-feira, terminando a prosperidade, 8h15 e 19 horas. Terça-feira, cura divina, 8h15 e 19 horas. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família, 8h15 e 19 horas. Quinta-feira, reunião de oração, às 8 horas da manhã. Às 19 horas tem a reunião dos homens que vencem. Sexta-feira, culto de libertação, 8h15 e também às 19 horas. Todos os sábados nós temos uma reunião de consagração, de santificação, de oração, de busca, às 7 horas da manhã, de 7 às 9 da manhã. Pedimos para as pessoas que pedem irem para essa reunião em jejum. Se você não está tomando nenhum medicamento, não está fazendo nenhum tratamento médico, ir para essa reunião em jejum. Agora vamos ter, depois da consagração, a reunião da terceira idade, às 9 horas da manhã. E domingo é louvor e adoração a Deus. Primeiro culto, 8 horas da manhã, comigo. 10h30 tem a reunião da juventude, grupo jovem. Então você pode convidar o seu filho, seu neto, seu sobrinho, aquele jovem, seu vizinho. Até levar ele para a igreja também. Às 10h30 da manhã começa o culto da juventude, dos jovens que vencem na graça de Deus. Às 15 horas, culto, com o ministro Ednilson. E eu retorno às 18 horas. Domingo é o dia de louvor, o dia de adoração, o dia da entrega. É o dia de você se esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo e se encher da presença do Deus vivo.
E todos os dias nós temos orações da nossa igreja às 7 horas da manhã, uma oração diária feita das 7 às 8 da manhã. E a nossa igreja é muito fácil encontrar. É a Rua Mendes, fica, né, localizada na Rua Mendes, número 208, né, no bairro da Cerâmica, ali esquina com a Rua Gama, que é uma rua muito conhecida aqui do bairro da Cerâmica, né? Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a bênção. Não falte, compareça. E domingo, se você chegasse para mim e me perguntasse, pastor, só posso ir um dia na semana na igreja, qual o dia que o senhor me aconselharia a ir? É o domingo. Se você só pode ir um dia na semana, domingo você não pode faltar. Domingo você tem que estar na igreja, você tem que estar na casa de Deus buscando a Deus. Domingo, 8, 15 e 18 horas e 10 e meia é o movimento jovem, jovens que vencem na graça de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a bênção. Aguardo você e a sua família. E olha, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe essa mensagem, né, com seus amigos, né, com seus colegas de trabalho. Faça essa mensagem chegar, né, porque Deus quer fazer coisas grandiosas. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo e tudo Ele pode. Um forte abraço, eu aguardo você em uma de nossas reuniões em nome do Senhor Jesus.